Muito obrigada, viu? Outra. Tá, obrigada. Obrigada, tchau. Pronto. Deu certo. Que bom. Agora eu vou só... não sei se eu aviso o pessoal que já pode voltar. Eu avisei no grupo que já pode voltar. Então, eles estão voltando. Obrigada, viu, gente? Obrigada de esperar um pouquinho. Obrigado a você, Sibeli. Agora vai. A gente preferiu perder um tempinho, mas continuar gravando, né? Porque vamos ficar com todas as aulas completas e eu penso mais no pessoal que não pode assistir e eles têm sim usado a gravação, né? Tá bom? Eu já assisti também, uma gravação, ficou ótima. Foi, Heloísa. Sim, ficou muito boa. É. Vi pelo YouTube. Que bom, olha, tá vendo? É. Bom, então, assim, continuando o que nós estávamos conversando, nós terminamos, então, no mês de agosto, o estudo do caso Dora. Hoje, a gente vai iniciar um outro caso, que é a análise da fobia de um menino de 5 anos. Esse caso que nós vamos começar a ver hoje, ele tem uma importância, assim, por várias razões, né? Atualmente, para nós, vai ser extremamente útil para a clínica o fato da gente estudar aonde está baseado a questão da fobia, né? E é alguma coisa que hoje é muito, muito, muito repetitiva na clínica, né? Até hoje tem fobia de todo jeito. E tem sempre uma mesma raiz. Isso que nós vamos conversar bastante. Outra coisa também é que vocês sabem que o que o Freud ia escrevendo, ele ancorava numa situação clínica. Então, por exemplo, o caso Dora, concomitantemente, ele estava escrevendo a interpretação dos sonhos. Já tinha dito isso para vocês. Então, os 2 sonhos que ele analisou da Dora foram muito importantes para servir de o apoio clínico para as questões teóricas que ele colocava na questão de você poder ter um acesso maior à vida inconsciente através da vida onírica. Agora, no Pequeno Hans, tem a seguinte questão: o que ele estava escrevendo e que o estudo desse caso de uma criança tão jovem foi servindo para corroborar o que ele estava escrevendo. Os 3 ensaios da teoria da sexualidade, né? Que deve ser um artigo que vocês já podem até ter tido a oportunidade de ler para uma aula, para outra, mas o Pequeno Hans, ele vem mostrar as premissas que o Freud afirmou ali, né? Então, nessa época, o que o Freud estava fazendo? Ele ficava interessadíssimo em ter material clínico. Então, ele tinha no casal os pais do pequeno Hans, que na verdade o nome dele é Herbert Graf, Herbert, né? A mãe do Hans fazia análise com Freud. E o pai do Hans, apesar de não ser da área, ele tinha uma ocupação completamente diferente, ele frequentava as reuniões de quarta-feira. Vocês se lembram dessas reuniões, né? Que o Freud começou a convidar para a casa dele pessoas que tinham uma simpatia pelas ideias psicanalíticas e eles se reuniam toda quarta-feira para estudar um tema, para estudar um caso, e ele convidou o pai
do pequeno Hans para fazer parte dessas reuniões. E o pequeno Hans começou a demonstrar uma curiosidade enorme em relação a questões sexuais, e os dois fizeram uma combinação. O pai dele, esse não é um caso que o Freud viu diretamente, ele supervisionou o que o pai do Hans ia falando para o menino, orientado pelo Freud, e ele então passava tudo o que ele conseguia anotar. E o Freud então tinha isso que ele queria tanto, que é essa comprovação das questões clínicas, né? Então, veja bem, é um caso, ele é diferente a condução dele, porque não era conduzido por um psicanalista, era conduzido pelo pai do menino, supervisionado pelo Freud, mas que o material foi muito importante para os dois poderem ir conversando sobre a teoria da sexualidade. Hoje a gente vai ver a parte da introdução, né? Então, eu queria falar algumas coisas para vocês. Que nesse caso, o Freud ele examina o desenvolvimento e a resolução de uma fobia num menino de 5 anos, né? E a fobia consistia no fato que a criança se recusava a sair à rua por medo de que um cavalo pudesse mordê-la. Então, aqui nós já vamos vendo como que a fobia, conforme ela vai se instalando na vida de uma pessoa, ela vai sendo restritiva, entende? A pessoa vai ficando com essa questão. Vocês têm muitas situações na clínica que a mãe ou a própria pessoa vai contar para vocês que não está saindo de casa. Às vezes tem adolescente que tem medo até de sair do quarto, né? Porque a pessoa vai buscando uma proteção, ela está fazendo uma projeção na realidade. Por exemplo, o Hans, ele achava que o cavalo podia mordê-lo, né? Depois nós vamos estudar tudo esse sintoma e ver de fato o que era, mas a pessoa atribui à realidade uma coisa que está mais preenchida pela projeção que ela faz. Eu tive um caso de fobia que ficou muitos anos comigo. O sintoma que a pessoa apresentava, ela tinha muito medo de coisas que se fechavam, por exemplo, uma lata, uma caixa, entende? O que ficava lá dentro fechado. Falando assim, é uma coisa, parece banal, mas o que isso interferiu na vida da pessoa, o que atrapalhou, porque ela vai restringindo, entende? E sempre é um medo que ele não tem mesmo a ver, porque o que pode acontecer de você pegar, por exemplo, algo até de comer, e você põe biscoitos dentro de uma lata e fecha, né? Aquilo ela ficava desesperada, porque tem um simbolismo nisso tudo, tá? Não é a coisa em si. A análise, então, foi conduzida pelo próprio pai sobre a orientação de Freud, que teve somente uma entrevista com o menino, que vai aparecer relatada aqui, durante todo o tratamento. O Hans chamava o Freud de professor, né? O caso tem um interesse histórico extraordinário e é de significativa importância para a comprovação de Freud sobre a relação entre a sexualidade infantil e a origem das neuroses, e de teorias que ainda estavam pouco desenvolvidas nos seus 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Ele fazia a asserção teórica, mas ele queria a comprovação.
trata-se da primeira aplicação terapêutica da psicanálise em uma criança tão jovem, ou seja, da primeira oportunidade de serem observadas pela observação direta de uma criança as conclusões que Freud havia chegado sobre o desenvolvimento infantil a partir de suas análises com os adultos, porque ele fez o caminho inverso, né? Conversando com os pacientes adultos, ele foi deduzindo como o desenvolvimento se fazia. Então, as coisas que o Hans falava para o pai, para ele foi de uma importância total. É tão desejada a possibilidade de se observar em crianças, em primeira mão, os impulsos e desejos sexuais que depois nós vamos deduzir a partir dos nossos pacientes adultos. E a ocorrência do complexo de Édipo, do medo da castração, o significado das zonas eróticas do corpo, extragenitais, e tudo isso está ilustrado pela análise desse menino. Tá bem? Então, vocês vão ver assim, ó. Ele estava nessa faixa de idade dos 4, 5 anos, tudo que acontece no desenvolvimento, né? Quer dizer, é o período que a pessoa fica muito ligada na questão do relacionamento sexual dos pais, ela começa a ter a possibilidade de ter uma percepção sobre isso. Ele teve nesse período o nascimento da irmãzinha dele, da Hannah. Ele viu toda uma movimentação de como foi o parto, que nesse tempo os partos eram feitos em casa. Ele viu aquela correria toda, os gemidos da mãe, as bacias com água e sangue. Então, a criança está ali muito... Mas, principalmente, ele estava muito ligado nas questões, e vocês sabem, né, aqui no contato com as crianças, assim, como tem uma fase que eles ficam completamente ligados na questão do pipi, né? Faz xixi, não faz xixi, a mãe tem pipi, não tem pipi, como que é? E as perguntas que vocês vão lendo aqui, que o Hans fazia, são perguntas que vocês ouviram das crianças da família, né? Dos filhos, quando eram pequenos, depois dos netinhos, dos sobrinhos, né? Dos amiguinhos dos filhos. Então, esse mundo infantil vai nos trazer essas questões, né? Então, vamos lá. Nos primeiros relatórios a respeito de Hans, que datam do período em que ele estava ainda para completar 3 anos de idade, naquela época, ele já começou a fazer essas perguntas, né? Como os pais dele eram pessoas que estavam assim, muito interessados no movimento psicanalítico, eles foram assim muito generosos nas anotações que eles foram fazendo, né? Então, uma vez, o Hans perguntou assim para a mãe dele: mamãe, você também tem um pipi? E ela respondeu: claro, por quê? Nada, eu só estava pensando. Com a mesma idade, ele entrou num estábulo e viu ordenarem uma vaca. Daí ele falou: olha, tá saindo leite do pipi dela. Então você vê que nessa fase a criança, ela faz confusão das zonas. Por exemplo, o Uber, e ele pode confundir com o pipi de fazer xixi, então aquela coisa toda da confusão, né? Aí foi nessa época também que uma vez a mãe observou
que ele estava totalmente interessado nisso. Ele ficava perguntando toda hora se ele ia no zoológico, ele falava, olha o pipi do leão, totalmente voltado para isso. E uma vez, a mãe viu que ele estava manipulando os genitais dele e ela falou para ele assim, se você fizer isso de novo, eu vou chamar o doutor A para ele cortar fora o seu pipi. E aí, com o que você vai fazer pipi? Ele falou, uai, com o meu traseiro, né? Então, você vê que tem uma confusão das coisas. Agora, vamos dizer assim, apesar de toda a abertura que os pais do Hans tinham, eles tinham pensado em educar o menino sem muitas restrições, né? Mas isso que a mãe falou para ele é uma coisa que se falava muito antigamente. E não só porque ele estava mexendo nos genitais, falava-se muito assim como castigo, né? Para com isso, não vou mandar cortar o seu pipi. Talvez a gente não conhecesse nessa época como isso é sério. Por que que isso é sério? Não é tanto pelo que é dito para a criança, porque você pode até entender que isso é uma ameaça, que ninguém vai fazer isso, tal. Mas é que a criança já começa a sentir esse medo por causa das coisas que ela pensa, que ela deseja, a recriminação interna que vem do superego, e ela começa a entender que isso que ela deseja, ela pode ser castigada por ele. Tá certo? Aí o Freud também faz várias colocações que essa questão do complexo de castração não é só em relação ao pipi, o medo de cortar. Todas as perdas que você tem, por exemplo, no desmame, a criança pode entender como uma castração. Acompanhe essa ideia superegóica que você perde porque é um castigo, né? Essas coisas todas têm internalizadas, porque estão relacionadas também com o sentir prazer e o medo que o ser humano tem de que isso é proibido. Porque tem restrições em relação ao prazer. Por exemplo, tem o tabu do incesto, né? Que você não pode ter relações sexuais com pessoa da sua família. Então, existe alguma coisa na infância, os jogos sexuais, e a criança sente culpa, sente medo, né? Bom, uma outra coisa também muito intensa que nós vamos ver aqui, como que mobiliza emoção numa criança o nascimento de um irmãozinho, de uma irmãzinha, né? A criança sofre bastante, ela se sente excluída, né, de uma porção de coisas, ela sente um medo muito grande de perder o amor e o lugar que ela tinha, né? Então, a mãe deu essa resposta e ela percebeu, ela falou, se você continuar, eu vou chamar o doutor A e ele vai fazer isso, né? Essa resposta que ele deu, ele fez como se ele não tivesse nem aí. A mãe falou, como que você vai fazer o xixi, né? Ele falou, eu faço com o meu traseiro. Ele deu essa resposta sem ainda possuir qualquer sentimento de culpa. Contudo, foi essa ocasião da aquisição do complexo da castração, cuja presença vemos-nos com tanta frequência obrigados a inferir na análise de neuróticos, ainda que todos eles relutem violentamente em admiti-la. É difícil depois, na vida adulta, você entrar em contato com os medos que você tinha na infância. Então, é por isso que o relato desse caso, ele é assim, na fonte, quando está nascendo
o relato dos medos que ele tinha, né? O complexo de castração, ele tem deixado atrás de si vestígios acentuados em mitos, em uma passagem da interpretação dos sonhos, em outros trabalhos, o Freud dizendo que eu abordei o assunto do papel que ele representa. Então, a gente já pode ficar com uma ideia de que uma das coisas primordiais que acontecem na tenra infância é o medo de sofrer castigo. Quanto que a gente vai falar depois, como o superego às vezes é tão intenso, tão sádico, né? E depois, com as teorias kleinianas, a gente pôde saber que essas coisas todas acontecem até muito antes dos 4, 5 anos. O medo que vai existindo e desse superego que impõe tantas ameaças. Bem, aí eles contam todas as outras situações, né? Que uma vez ele foi no zoológico e ele ficava falando também. Eu vi o pipi do leão. Depois, quando ele viu uma locomotiva que ela estava soltando vapor, a água, né? Ele falou: a locomotiva está fazendo pipi, mas onde está o pipi dela que eu não estou vendo? Né? Ele estava muito aderido nisso daí, né? Daí uma reflexão dele: um cachorro e um cavalo têm pipi, a mesa e a cadeira não. Assim, ele tomou consciência de uma característica essencial de diferenciação entre objetos animados e inanimados. Aí um dia ele perguntou: papai, você também tem pipi? E o pai respondeu: sim, claro. Ele falou: mas eu nunca vi quando você tirava a roupa. E depois também noutra ocasião, ele estava olhando insistentemente sua mãe despida antes de ir para a cama. E a mãe perguntou: por que você está olhando tanto para mim desse modo? E ele falou: eu só estava olhando para ver se você também tem pipi. Então, é uma coisa assim que ficou muito acentuada, né? Aí o Freud vai comentar do acontecimento importante na vida dele, que foi o nascimento da Hannah. A Hannah foi a única irmã que ele teve e ela, na vida adulta, ela veio a suicidar-se, né? Depois, um outro dia, nós vamos contar o que o Hans fez na vida adulta dele, com o que ele foi trabalhar, mas ele ficou depois sozinho em função desse desfecho, né? O nascimento da Hannah, e ele muito também interessado em ver a irmãzinha, ver que ela não tinha dente, né? E até que um dia ele falou: mas eu não quero uma irmãzinha, né? Que é alguma coisa também que as crianças vão... Às vezes eles falam assim: a uma hora que ninguém estiver vendo, eu vou jogar esse nenê no lixo, né? Porque tem toda a questão assim do medo da perda, né? E depois, um dia, um pouco mais tarde, ele observava sua irmã de 7 dias, que eles estavam dando banho nela. E ele falou: nossa, mas o pipi dela ainda é bem pequenininho, mas quando ela crescer vai ficar bem maior, né? Aí eles vão relatando também a ligação dele com as babás, né? Essa que se chamava Marie, que tinha um jeito carinhoso de ser tratada,
que era Marilde, né? Depois tem a história da Berta e da Olga, que eram crianças que ele brincava também, eram mais velhas que ele. Mas outra coisa também que vocês devem ter tido contato muitas vezes, ele começou a chamar essas meninas de minhas filhas, né? Às vezes a criança fala, tudo bem, a mamãe teve um nenê, tal, mas quando eu crescer, eu vou ter 5, sabe? Eles falam essas coisas assim, eu vou ter muito mais, eu não estou nem aí porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você vê que a situação está mexendo muito com a criança, né? Aí teve um dia que ele estava com o pai por acaso fez uma anotação de muitas coisas que mais tarde redundaram em algo de valor, né? Desenhei uma girafa para Hans, que mais tarde estava em Schönbrunn, que é o zoológico, né, de Viena, e ele me disse, desenhe também o pipi dela. Aí o pai falou, desenhe você mesmo. Ao que ele acrescentou a minha figura. E ele começou desenhando um traço pequeno e depois acrescentou mais um pedaço, e aqui aparece, né, na edição como que ele fez. Aí ele começou a falar dos cavalos, né? Prestando atenção, e das meninas que eram dele, e também o que eles conseguiram descrever de uma forma muito bonita, aparecendo a afetividade do Hans, né? Com as meninas, com o gostar, com o medo de que elas não gostassem dele. A vontade, por exemplo, que elas dormissem na casa dele, que ele pudesse ficar junto. Às vezes parecia, o pai escreveu, um homem apaixonado, né? Tão querendo tanto a namorada perto para dormir junto com ele, né? Um dia ele fala assim, sabe? A minha menina vem me ver hoje. E ele ficava perguntando, olha, você acha que ela vai ser boa para mim? Você acha que ela vai me beijar se eu beijar ela? Aqui, olha, vocês estão vendo, é uma coisa muito engraçadinha, assim, mas você vê como que tem a sexualidade despontando. Então, aquilo que o Freud falava e que todo mundo se assustou tanto, que a sexualidade ela aparece muito mais cedo do que a gente pensa, né? Aí ele conta uma passagem do Hans, quando ele estava com 4 anos e 3 meses, né? Nessa manhã, a mãe de Hans lhe deu seu banho diário, como de hábito, secando e aplicando-lhe talco. Quando a mãe passava o talco em volta do seu pênis, tomando cuidado para não tocá-lo, Hans disse, por que você não põe o seu dedo aí, né? Aí a mãe falou, porque seria porcaria. O que é isso, porcaria? Por quê? Porque não é correto. Ele falou, mas é muito divertido. Na mesma época, mais ou menos, Hans teve um sonho que contrastava admiravelmente com a audácia que mostrara perante sua mãe. Foi seu primeiro sonho que se tornou irreconhecível devido à distorção. A intervenção de seu pai, contudo, conseguiu elucidá-lo. Hans, 4 anos e 3 meses. Sonho. Nessa manhã, Hans acordou e disse, sabe, ontem à noite eu pensei assim. Alguém disse, quem quer vir até mim? Então alguém disse, eu quero.
Então, ele teve que obrigar ele a fazer pipi. Olha o sonho, né? Novas perguntas vieram esclarecer que não existia qualquer conteúdo visual nesse sonho que era do tipo puramente auditivo. Nesses últimos dias, Hans tem brincado com jogos de salão e de cobrar prendas com os filhos do nosso senhorio. E entre eles estão as suas amigas, Olga, de 7 anos, e Berta, de 5. O jogo de cobrar prendas é feito da seguinte maneira: de quem é a prenda que tenho na minha mão? É minha. Então se decide o que B tem que fazer. O sonho tomou esse jogo como modelo, mas o que Hans queria era que a pessoa a quem pertencia a prenda fosse obrigada não a dar um beijo ou receber um tapa no rosto como de costume, mas sim a fazer pipi, ou melhor, ser compelida por outro a fazer pipi, que daí tem todo um caráter exibicionista e que fica com jogos que estavam sendo erotizados por ele, né? Então, outra anotação do pai de Hans, que é uma observação datada do período imediato ao seu regresso para Viena. Hans estava novamente vendo darem banho em sua irmãzinha e começou a rir. Ao lhe perguntarem por que ria, ele falou: estou rindo do pipi de Hannah. Por quê? Porque o seu pipi é tão bonito. E aí o Freud escreve assim: naturalmente sua resposta não era sincera. Na realidade, o pipi dela lhe parecia engraçado. Ademais, foi essa a primeira vez em que Hans reconheceu a diferença entre os genitais masculino e feminino, em vez de negar a sua existência. Bem, isso aqui que a gente falou é o que nós ficamos, então, marcados para ver nessa semana. Eu acho que isso dá uma introdução bem intensa a toda a situação, e essa maneira de ser relatada, eu acho que traz bem o clima da sexualidade, da preocupação, da questão da castração, da questão do ciúme intenso que ele estava sentindo da irmãzinha. Então, o clima era esse. Depois, nas outras semanas, nós vamos vendo, conforme a gente for percebendo, que começa a aparecer os sintomas da fobia. Até aqui estava tudo bem e ele estava assim muito à vontade para poder falar, perguntar, pedir, né? Assim, depois dessa vivência que os sintomas começam a aparecer. Então, eu me coloco agora à disposição para a gente poder conversar, né? Por ser a situação de uma criança, são coisas um pouco diferentes do que a gente vem conversando até agora, né? Mas o relato que tem o valor histórico que eles dizem é essa anotação tão bem feita, tão procurada, de trazer para nós o clima do que se passa na cabeça de uma criança, né? O interesse pelas questões sexuais. Seja um menino, seja uma menina, né? Viu, Cibele? O Freud coloca também aqui a questão da homossexualidade, né? Sim. Alguns pontos. Aí ele fala da homossexualidade não no sentido de uma inclinação para a homossexualidade. O que ele fala, na verdade,
é uma colocação dele que nós somos bissexuais, entende? No sentido de você... o Hans tratava muito bem os amiguinhos, né? Essa coisa de você... às vezes tem uma criança que fica fascinada por uma amiguinha que é do mesmo sexo, né? Então, é homossexualidade no sentido de um afeto muito grande pela pessoa do mesmo sexo. Às vezes, um menininho, ele tem um amigo que ele fica encantado, né? E que quer estar junto, tal. E a bissexualidade nesse sentido que você vai fazendo a sua identidade com as ligações afetivas intensas daquilo que fica erotizado, né? Por exemplo, o que o Freud mostra nesse momento, que aqui nós estamos vendo só a apresentação, só a introdução, é que ele estava fascinado, ele começa inconscientemente deduzir que ali com aquele órgão que faz pipi, que ele chama de pipi, que ele faz xixi, ele começa a entender que ali reside muita coisa. E tá certo, né? Assim, a possibilidade de, na vida adulta, você poder gerar um bebê, você poder chegar numa aproximação grande com uma mulher que você esteja apaixonado, essa coisa que acontece entre um casal. Isso tudo o Hans começou a perceber. Só que no mundo de uma criança, ele não sabe assim diferenciar, por exemplo, a sexualidade que tem e essa questão da micção, né? Ele vai englobando tudo na mesma coisa, né? O que você vê é que ele estava assim totalmente fascinado por esse assunto, né? Tem criança que começa a desenhar e ela desenha só isso, né? Desenha o cachorrinho está fazendo xixi, o gatinho, esse aqui é o pipi, esse é do papai, esse é da mamãe, né? E o assunto o que eu achei interessante também é que no narrar da história aqui, os pais não levavam isso para o lado negativo também, tipo, tá abraçando e beijando o menino. Eles encararam isso com naturalidade, né? E aqui, pelo menos, mostra assim, né? E assim, né, os pais eram pessoas que procuravam, assim, o que a psicanálise podia elucidar, eles estavam entusiasmados com esses ensinamentos, e você vê que mostra isso aí que você falou, e mostra também a excitação sexual dele. Ele já tinha prazer sexual. Quando a mãe estava cuidando dele, ele falou, põe a mão aí, né? O impulso sexual aparecendo, né? Mas só que daí, na sequência, nós vamos ver, o Hans começou a ficar com medo disso. Sibeli, eu fiquei, quando eu fui lendo, assim, eu fui ficando muito angustiada, porque, assim, eu fui ver, a sensação que foi me dando, assim, o quanto que todas essas questões estavam realmente inundando a mente dele, né, assim, né, eu fiquei pensando no sofrimento que ele não estava, né, de só ver isso, de tudo isso, ainda que a gente saiba que isso acontece mesmo com as crianças, mas aí eu acho que eu fui me angustiando quando eu fui vendo as coisas que a mãe ia dizendo para ele, né, que tinha um pipi, que não podia fazer isso e tudo, que a sensação que foi me dando é que, assim, que se pudesse ter havido uma intervenção mais
adequada nesse momento aqui, talvez ele não tivesse, né, não sei, né, desenvolvido todo o sintoma depois, né? Porque até então parece uma coisa dentro de uma normalidade, pensando assim, da curiosidade infantil, mas que precisava já de uma atenção, assim, né? Acho que foi essa sensação que foi me dando. É verdade, viu, Mariana? E você vê que, na verdade, os pais recorreram porque eles também passaram a achar isso, né? Eu queria falar assim para você. A hora que você falou, eu me lembrei de uma colocação da Melanie Klein que eu acho extremamente interessante, porque ela falava assim, que a gente conta às vezes da angústia de uma criança, que a do Hans foi ficando assim, né, dele ficar pensando nisso, tá? Ela falou, mas a gente tem que lembrar que geralmente a criança pensa isso, ela sente isso, mas a maior parte da vida dela está ocupada com outra coisa. Ela brinca, ela aprende. É que quando a gente vai descrever, a gente coloca muito intensamente, né? Mas não é só isso. Então, daí também que tem aquela ideia que até a Rosa está aqui e ela atende muito crianças, ela sabe. Uma das primeiras coisas que você tem que saber é se essa criança está brincando, né? Porque a criança estando brincando também quer dizer muita coisa, assim, né? E vamos lembrar assim, os pais procuraram, e no fim o caso dele até ajudou a elucidar, ele recebeu uma atenção e era uma época que não tinha outra, porque as analistas de criança foram aparecer anos mais tarde. Quando elas apareceram, o Hans já tinha crescido. Então, houve uma intervenção, não é o ideal, mas ele recebeu alguma atenção e a vida dele transcorreu bem. Ele foi um adulto que teve um sucesso profissional, tal. E quando ele, anos mais tarde, ele já era um jovem de 19 anos, ele foi visitar o Freud, ele não se lembrava de nada disso tudo que está relatado. Então, o Freud fala que isso era um sinal muito bom, entende? De que as coisas se passaram, elas foram reprimidas e porque tinha que ir mesmo, né? Mas eu queria falar isso para você, assim, que o que a gente precisa observar é se isso está impedindo uma vida que a criança possa observar e a hora que ela apresenta as coisas pela ansiedade, pela angústia, ela é muito intensa, né? Beli, gostaria de aproveitar, na verdade, até esse gancho da Mariana. Ele me fez lembrar, eu quero falar outra coisa, mas a fala da Mariana me fez lembrar um pouco alguns estudos que eu já fiz sobre a história da pediatria, né? E, na verdade, a história sociológica da criança dentro da sociedade. A criança ser vista de uma forma mais individualizada, mais subjetiva, e não só como um adulto em tamanho pequeno, né? As questões da criança, elas vieram acontecer basicamente mesmo no final do século XIX e início do século XX, e com certeza o Freud teve uma contribuição muito grande através desses estudos. Com certeza. E aí, então, os outros estudiosos da psicanálise das crianças, enfim. Mas eu até penso, sentindo a angústia da Mariana mesma, né? É que quanto as crianças sofriam antes disso, né? Porque tudo isso já perpassava e ninguém observava, na verdade. Então, na verdade, o valor desse estudo é até a abertura que se dá para essa compreensão, né? Para esse avanço.
Mas o que eu ia falar era outra coisa, assim, que eu acabei me empolgando. Eu ia perguntar, ouvir você sobre as características individuais das crianças. Então, o Freud ele nos traz essa descoberta da sexualidade já na infância, na mais tenra infância. E nessa fase fálica, né, que é essa descoberta dos genitais e até mesmo do prazer, da masturbação, ainda que não conhecida como tal, mas o prazer através do órgão genital, e enfim. Mas Desejo, o né? desejo. A gente percebe na prática da atenção à criança, do comportamento infantil, que algumas crianças têm essa questão um pouco mais exacerbada. Às vezes até no próprio atendimento, uma necessidade de pegar mais, de grudar mais, de beijar. Eu queria entender, eu não sei se você consegue trazer isso para nós, quanto disso tem a ver com a vivência da criança dentro daquela família, talvez até contato com a vida sexual dos pais, porque a gente sabe que muitos pais não têm esse cuidado, e até mesmo filmes, né? Essa coisa do acesso hoje à pornografia e tudo, e fácil, e que muitas crianças acabam tendo muito cedo. Quer dizer, já sabemos que a sexualidade está ali se desenvolvendo, se manifestando, mas aí, junto esse contato com uma sexualidade, não sei se eu posso dizer assim, mal colocada, né? Um vivenciar de uma sexualidade precocemente. Ou quanto disso tem a ver com a constituição mesmo psíquica dessa criança, que aí depois, com a Melanie Klein e tudo, a gente vai ver que isso tudo vai acontecendo antes. Quanto que essa diferença entre uma criança e outra, e pensando nessas que apresentam de uma forma mais exacerbada, poderia ter a ver com sua constituição psíquica ou com essa história familiar, essa vivência precoce, as experiências que não deveriam ser infantis. Então, olha, eu queria falar assim, eu achei muito interessante o que você colocou da possível contribuição do Freud, até da gente poder entrar mais nesse mundo infantil e dar voz a tudo isso e começar a perceber. E nesse estudo do Hans é muito enfatizado a questão da sexualidade, mas aí eu queria acrescentar uma outra coisa na segunda parte do seu comentário, Estela, é que depois que surgiu, então, a Melanie Klein, a própria Ana Freud, todo esse estudo começou a ser feito e foi muito intensificado o que veio, né? Mesmo da Hannah Siegel e daí todas as outras, que, por exemplo, tudo bem, a sexualidade existe, a criança tem sim isso que é descrito, tal, mas as questões anteriores e primitivas, elas ganharam um espaço enorme, entende? Todo esse estudo da relação mãe-bebê, o que isso pode fazer diferença na vida de uma criança, dessas relações de ser continente, de poder ter esse espaço necessário de integração, tal. A ideia da sexualidade ela continua presente, mas tem outros aspectos do desenvolvimento infantil que ganharam um espaço enorme. E depois, com as teorias do Winnicott, né, de falar não existe o bebê, mas existe uma relação inicial que faz toda uma diferença, né? Então sai um pouco o foco dessa sexualidade mini adulta, entende? Continua existindo essa ideia, mas os outros assuntos eles ganharam um destaque muito maior, entende? As questões do desamparo, né? Das primeiras angústias muito intensas, a diferença que faz a mãe continente, né?
Então, Cibele, a gente poderia arriscar dizer que talvez essa criança que manifeste a sua sexualidade, esse desejo de uma forma exacerbada, possa ser consequência até de Uma carência. uma carência, de um vazio dessa relação afetiva, né? Eu acho importante a gente falar isso. Não é um anseio pela sexualidade como um adulto tem, mas a gente pode falar de um anseio por contato, né? Cibele, eu fiquei pensando assim, né? Os pais, o tanto que eles cuidaram, né? Eles anotavam certos comportamentos do menino, né? E pode ser que dentro de tudo isso que foi feito, né? Não tiveram um olhar paternal para esse menino, né? E isso pode ter faltado para ele, né? Eu fiquei pensando um pouco nisso, Cibele. Eu sei, assim, por exemplo, né? Será que hoje a gente tem muitos conhecimentos à nossa disposição, tal. Vamos pensar, Ederval, esse estudo que começou a ser feito, por exemplo, uma coisa que chama atenção assim é o ciúme dessa criança no nascimento da irmãzinha, né? Por exemplo, hoje a gente dá um destaque enorme para isso, né? A insegurança que a criança fica, né? Mesmo esse medo que ele começou a sentir do pai, por exemplo, o que será esse olhar paternal que você fala? Será que isso pode ser considerado? Por que esse medo tão grande? Ele podia estar culpado diante do pai por querer tanto a mãe, né? Por estar com tanta raiva que eles fizeram um nenê e ele foi tirado do posto dele, né? Agora, eu tenho uma tendência a entender como sendo pais, assim, muito interessados no sentido de querer entender, de estudar, de anotar, né? Agora, como qualquer pai e mãe, as falhas que vão ficar, né? Sim. Assim, por mais que você faça, né, que você possa se interessar, tal. Aqui eu os vejo assim até como um pouco acima da média, né, de procurar tanta orientação, tal. Assim mesmo vão ficar falhas, né? Às vezes Não há uma receita, né? e às vezes tantas mães falam assim: "Ah, eu não sei se eu errei com meus filhos". Eu falo: "Eu sei. Errou sim", né? Porque não existe quem não tem errado. Mas eu não sei nem se chama de erro, né? Ou se chama de. Você faz o que você pode, né? Sim. Por exemplo, não tem quem não sinta, fala, gente, se eu pudesse começar tudo de novo, você ia fazer completamente diferente, né? Porque tem isso também, quando você tem filho, né? Você está tendo aquela experiência pela primeira vez. Como que a gente brinca que fala, não vem com manual, você vai descobrir sozinho, faz umas burradas, né? Muitas, né? É, muitas. Eu achei também, Cibele, assim, muito atual esse caso. Ao mesmo tempo que a gente está falando, assim, né, de uma coisa, de um momento, né, o outro em relação ao olhar das crianças, e acho que a gente acaba sempre, como a gente já tem, como você disse, né, um conhecimento aí de outras coisas, a gente olha e tem uma ideia, mas mesmo considerando, né, que tenha sido há tanto tempo isso, eu acho que tem muita atualidade nas questões que o caso traz, tanto em relação aos pais, né,
dentro do nosso contexto atual e em relação a também as questões do RAS mesmo. É verdade, viu, Mariana? Assim, é um estudo assim que fica um registro, né, de como a sexualidade nasce numa criança, né? E aquilo que a gente estava falando, na convivência, você vê que a criança fala desse jeito. As perguntas que ela faz, o interesse, ficar olhando para isso, tal. E daí o que eu estava comentando com a Estela, assim, tudo isso existe sim, com certeza é atual. Você vê no nascimento dos nenês como que o filho mais velho fica, mas o estudo e o desenvolvimento da psicanálise ampliou tanto que você olha igualmente para outras questões como sendo muito básicas, né? Assim, tudo isso da questão, as necessidades que uma criança tem, e que fazem uma diferença enorme elas serem atendidas ou não. Não é? Assim. Sibeli, deixa eu fazer uma pergunta. Como é que nós agimos, nós mães, agiríamos com crianças que teria essa, vamos usar assim, uma excitação tão grande? Uma vez a escola me abordou que tinha uma menininha da turma da tarde que ela se masturbava muito na sala de aula. E a escola estava apavorada, porque era uma criança de 4 anos. A mãe também era uma psicóloga e falava que a criança estava descobrindo a sexualidade, tá? E vieram falar comigo, assim, chegou até meu ouvido, né? E aí eu comecei, você tá falando que é natural, porque aquilo, até um ponto. Mas aí tem muitos pais que falam do jeito que o Freud falou aqui na descrição do caso. Olha, se você pôr a mão, eu vou te cortar. Se é menininha, eu corto a mão. Se for menino, vou cortar teu pipi. Então, como é que a gente faz no ambiente social com uma criança desta forma? Como é que procede isso, Sibeli? Então, eu vou fazer um comentário e depois eu queria ver se a Rosa quer falar, porque eu acho que ela tem uma experiência tão grande, sabe? Eu gostaria também de ouvir. Mas eu acho assim que um caso assim como você contou, talvez a gente possa entender essa situação da criança como sintoma, né? Algo está acontecendo que a gente vai ter que olhar para essa criança, porque não pode ser entendida como descobrindo a sexualidade. Descobrir a sexualidade é isso aqui que está relatado. Mas uma criança que tem esse comportamento na sala de aula, ela não está nem podendo participar. Por exemplo, a criança deve ser uma criança que não brinca, né? Então, isso já é uma outra questão, né, Rosa? Não sei se você concorda com isso que eu estou falando. Sim, com certeza. Eu acho que assim, o que a Estela trouxe, né? Porque ela colocou o aspecto da visão de criança, o que mudou ao longo dos anos, né? Agora, independente dessa diferença de visão sociológica, esse aspecto, ele estava lá naquela etapa também, né? Quando não se falava em nada disso, quando não se pensava nessa questão, né? Da criança como um ser, né? Ela só foi passar a ser considerada, né, no final do século de 1850, 1900, então que era um outro olhar, né? Então a criança ela era exigida também numa série de coisas, porque ela às vezes ela ia ser responsável por um reino. Eu estou colocando assim, então do mesmo jeito que ela era deixada de lado, porque não tinha tanto valor, né? Porque não sabia se a criança ia vingar ou não, né?
porque não tinha puericultura, os conhecimentos eram outros, por outro lado, também tinha um outro nível de exigência. Aí depois surgiu a questão de escola, né? Então, pensando nessa mudança, na época que o Freud estava descobrindo todas essas coisas e falando disso, já se tinha essa visão, né? Já se tinha um cuidado com a criança diferente, né? E aí, o que a gente vê? Isso vai aparecer sempre, você falou, né? Com os filhos, os erros, os acertos, com os netos. Eu estou vivendo toda essa questão da descoberta, eu estou achando apaixonante por isso, né? Porque eu estou para ganhar um netinho logo, logo, agora em outubro. E aí eu tenho 2 netos, um neto e uma neta, com 3 anos e meio, né? E o outro com 3. Então, assim, essa questão da sexualidade é o tema, né? Porque eles falam da relação dos pais, eles falam, né? Vê a minha nora grávida, então põe bola na barriga, né? E fala do neném, e aí fala, né, da diferença sexual, então um que tem pipi, o outro que não tem. E aí, como é que a gente lida com isso? É importante que quem está ali cuidando da criança vá falando, conversando com ela com a maior naturalidade, né? E ela vai explorar todas as coisas, todos os aspectos. Então, todos os buracos do corpo a criança vai explorar. Não é só genitais. Ela vai explorar tudo. Agora, aí tem um outro ponto que foi colocado assim, se os familiares, se eles, por exemplo, o tipo de estímulo a que a criança é submetida. Então, qualquer coisa em excesso é sobra, né? Ela não vai dar conta de lidar. Então, uma criança que se masturba demais pode ser excesso de estimulação, e não estou falando de que foi estimulada sexualmente, né? Mas de que ela vivenciou algo, né, de uma determinada ordem, encontrou um momento de prazer na questão corporal e ela pode ficar repetindo isso. Porque o que a gente espera é que a criança tenha uma plasticidade, ela vai explorar várias coisas, ela não vai ficar só em alguma coisa que foi prazerosa, ela vai buscar, né, diversos elementos para poder, né, passar e ir descobrindo o mundo, tá? Então, quando você fala, né, de que se está excessivo é sintomático, com certeza, aí vai ter que verificar o que está acontecendo. Tem que ter uma boa história, coletar dado com detalhe, conversar com essa família, tentar entender e ver o que dá para fazer. Às vezes, determinada situação, a dificuldade é essa, né? Porque nem sempre você consegue ter o acesso a essa situação familiar. E a outra questão é o tipo de aproximação com a criança e que seja mesmo que está no nível patológico, né? Quantas crianças que vivenciam abuso sexual e que daí elas só vão ter a compreensão de que aconteceu isso muito tempo depois. Elas vão, às vezes, desenvolver situações de outras ordens, né? E até poder chegar e colocar algum tipo de vivência excessiva, né? Em um período muito inicial da infância. Acho que, assim, alguns de vocês talvez já tenham vivenciado isso no atendimento com alguma pessoa que, assim, muito tempo depois que ela consegue falar de alguma experiência que tenha, né, aspecto da sexualidade relacionado com isso, né? De que essa situação não foi lidada de um jeito que ajudou, vamos dizer assim, né? Mas que fez com que algumas coisas se, né, ficassem ali um ficasse no nível do traumático, né, Rosa? Traumático, sim. Ali, né? Então, assim, esse caso, né, do Hans,
Realmente é como a Mariana colocou, é bem atual, porque assim, essa situação está aí, está presente. As crianças elas vão passar por essas descobertas, né? Aí vai depender de como que a gente vai lidar com isso. Eu digo, cada um de nós, enquanto pais, tios, avós e tudo mais, e a sociedade também, né? Porque eu acho que tem atualmente um nível de exigência com relação a aspectos da sexualidade para as crianças, né? E os adolescentes que não existia em uma outra época. Então, algumas coisas ficavam muito reprimidas e guardadas, e hoje se exige um posicionamento que, às vezes, é uma coisa que fica difícil para os jovens, né? Mas aí isso é uma outra história que eu acho que a gente pode ir conversando num outro momento, mas que também é gerador de bastante sofrimento, né? A gente vê isso no dia a dia. Com certeza, é. A gente podia até fazer um evento para falar disso, né? Porque é um assunto muito interessante. E eu tenho acompanhado algumas questões sobre educação de crianças, e me veio agora à cabeça que nos tempos atuais existe muitas pessoas dedicadas a criar literatura para falar com as crianças sobre esses temas mais difíceis, mais ácidos, né? Porque ainda é difícil falar sobre sexo. Aquilo que nós chamamos de educação sexual seria justamente isso, conseguir falar de forma clara e lúdica com as crianças sobre aquilo que é o que eles estão vivenciando, estão descobrindo, estão encontrando. Isso sem nem tocar nos adolescentes, mas também tem literatura. Tenho visto muitos livros sobre masturbação, não me lembro de nada agora, mas sobre racismo, sobre nascimento de irmãos, sobre sexualidade, sobre homossexualidade. Então, assim, eu acho que tem bastante coisa disponível hoje, talvez até por essas mudanças e essas necessidades atuais. Me veio isso na cabeça, assim, da literatura. E a gente sabe, assim, né, que o que é importante mesmo é o conhecimento que vai sendo gerado, você poder ter acesso a isso, e é o que permite trabalhar com as questões da ansiedade excessiva, às vezes numa criança, num adolescente, você ter algo para lidar, para falar, que pode ajudar muito a reverter uma situação, né? O difícil é você sentir que não tem recurso para lidar com aquilo, né? Então, essa ideia que você dá, né, Estela? Vamos nos reunir, vamos fazer algum simpósio. O caminho é esse mesmo, né? Porque o que é libertador mesmo é o conhecimento, né? Então, eu queria falar isso para vocês, assim, que um relato como esse, que a gente começou a estudar, então, esse mês, o fato deles terem registrado, sabe, o que falou, o que respondeu, aí leva para o professor para ele poder supervisionar, isso tem um valor inestimável, né? Imagine o quanto que a base desse estudo ajudou, né, a entender tanta coisa, né? Quanta coisa que apareceu assim, que ficou disponível para os pais, né? Você estava falando, né, Estela, quer dizer, uma época, a criança ela não tinha um lugar, né? Por exemplo, houve né, até 1950, situações, criança não comia na mesa com a família, era separado, né? Participava das coisas, né? Aluna, desce.
Acho que hoje a gente fez, então, a introdução, né, do caso. Para a semana que vem, a gente vai nesse capítulo que se chama o caso clínico e a análise. E aquela sugestão que eu tenho dado, assim, insistentemente, né? Leiam, tragam as coisas. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário hoje? Nós temos tempo. Então, a gente continua a semana que vem? Tá bom? Sim. O tempo fez assim, ó, voou, não vi passar. Então, tchau, boa semana para vocês, viu? Obrigada, Boa semana, foi muito Tchau, bom. obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau, obrigada. Até semana que